Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1. Essa disciplina faz parte do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá bem? Sejam bem-vindos. E o tema de hoje da nossa aula é o conceito de velocidade. É um elemento que é muito discutido no dia a dia, o tempo todo você desenvolve esse elemento, né? Quando você está se movimentando, ou na falta de movimento também dá para a gente discutir o conceito de velocidade. Mas para chegar a discutir o conceito de velocidade, o que nós fizemos até agora? Nós já introduzimos o conceito de cinemática, já discutimos alguns a análise do movimento ou a falta de movimento é diferente. No interior do ônibus, então tudo é analisado através. E quando você analisa no ponto de ônibus, né, utilizando como sistema de referência o ponto de ônibus. Te dou dois exemplos. Se você está sentado se segurando dentro no interior do ônibus. Então você está em repouso. Você vê a paisagem passando. Então você vai observar que é a paisagem a mesma distância, né? E essa mesma distância não muda em relação ao ponto de ônibus. Eu estou em repouso e quando eu olho a uma certa distância eu vejo o ônibus se aproximar. Então, se ele está se aproximando em relação a esse meu sistema de referência, o ônibus está em movimento e eu não estou em movimento, né, em relação ao ponto de ônibus. Né? O meu sistema de referência é o ponto de ônibus, tá ok? Depois disso, então, sistema de referência é o ponto inicial para você caracterizar o movimento ou a falta de movimento. Depois, a gente discutiu o conceito de partícula ou ponto material e também corpo extenso. Dei vários exemplos que a gente relaciona. Em que situação, por exemplo, essa caneta pode ser considerada um ponto material ou uma partícula ou um corpo extenso. Então, se você fala que a caneta ela é muito pequena em relação à sala onde eu me encontro agora. Então, ela pode ser considerada ponto material ou partícula. Agora, quando eu coloco ela em conjunto com as canetas aqui na minha mão, o que a gente tem dificuldade de você segurar os objetos. Então, ela não pode ser mais considerada partícula. Agora é um corpo extenso, porque ela se encontra na minha mão e o tamanho dela, a dimensão dela, não pode ser mais desprezada em relação aos elementos que compõem o conjunto, né, de elementos que compõem os elementos que estão na minha mão, tá ok? Depois disso, a gente estabeleceu o conceito de trajetória. E a trajetória a gente vinculou duas situações. A trajetória, que você analisa um movimento em relação a um determinado referencial. Você vê o deslocamento, a mudança de posição de um objeto em relação ao sistema de referência, você vai juntando todos esses pontos, né, essa mudança de posição ao longo do tempo, você percebe que você pode estabelecer uma trajetória. A referência já foi estabelecida, mas uma trajetória. Agora, existe a situação de você imaginar o caminho que você vai percorrer até chegar num determinado ponto.
Então, essa trajetória é uma trajetória virtual, não é a trajetória real. A trajetória foi chegar numa farmácia, você chegar num escritório, você chegar numa prefeitura, você chegar num supermercado. Então, você desenvolveu uma certa trajetória. Mas você, antes de sair da sua casa e chegar, antes de sair e desenvolver um movimento, você imaginou um determinado. Pode ser que você caminho. E esse caminho que você pensou anteriormente é a minha trajetória virtual. Existem várias possibilidades de trajetória. De um ponto A até o ponto B, eu já comentei isso com vocês. Existem infinitas possibilidades de trajetória. E a que realmente foi executada ao longo do tempo em que o objeto se deslocou e saiu do ponto A e chegou no ponto B, essa é a trajetória executada pelo objeto. Mas as outras possíveis trajetórias são trajetórias virtuais, tá ok? Depois disso, sistema de referência, você tem que estabelecer da onde o objeto sai e aonde o objeto chega. A partir do momento que você estabelece o seu sistema de referência e define o ponto inicial ou justamente o ponto, a partir do momento em que você começa a analisar o movimento daquele objeto, e aqui eu apresento para vocês o trígono é o nosso amiguinho. É um personagem criado pelo Christian, em que ele vai ajudar a gente a entender os conceitos relacionados a movimento. Nesse caso, o trígono, nosso amiguinho, ele está na posição, no meu sistema de referência, em metros, poderia ser polegadas, poderia ser quilômetros, poderia ser jardas, poderia ser centímetros, mas em metros, o movimento poderia acontecer em 2 dimensões, ou acontecer em 3 dimensões, mas aqui ele está acontecendo em uma dimensão. Qual é a possibilidade de movimento em uma dimensão? Para frente e para trás. No eixo X, eu poderia usar movimento em uma dimensão no eixo Y? Poderia. O eixo Y seria considerado na vertical. E qual é a possibilidade de movimento no eixo Y? Para cima e para baixo. Então aqui horizontal, eixo X, em que ele, considerado aqui, e a possibilidade de movimento para a direita ou para a esquerda. E eu graduei o meu sistema de referência de 10 em 10, poderia ser de 5 em 5, poderia ser de 20 em 20. Aqui eu tenho a origem da posição, marco zero. Lembra que eu comentei com vocês que o marco zero no estado de São Paulo é a Praça da Sé. O marco zero no estado do Rio de Janeiro é o centro da cidade do Rio de Janeiro. O marco zero do estado de Minas Gerais é o centro. São sistemas de referência, marco zero para deslocamento naquele estado. Então, se eu saio da cidade, se eu me desloco na direção do Rio de Janeiro, o marco zero, considerado, é a Praça da Sé. Se eu me desloco na direção de São Paulo, então eu considero o marco zero o centro da cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro. Tá ok? Então, por isso que às vezes você se confunde em olhar num determinado deslocamento as placas de orientação de quilometragem ao longo de uma rodovia, ela sempre vai crescendo. Mas quando você muda a orientação do deslocamento, o sentido do deslocamento, a placa de orientação de quilometragem também cresce. Então, você indo na direção de São Paulo e Rio de Janeiro, as placas que vão te acompanhando, elas vão crescendo ao longo do seu deslocamento. Se você muda o sentido do movimento, muda para outra pista agora, e muda o sentido do movimento, as placas vão te acompanhando crescentemente agora no sentido São Paulo. Então, ela vem crescendo gradativamente porque o sistema de referência, a origem das posições é a cidade, o centro da cidade do Rio de Janeiro para o estado do Rio de Janeiro, tá ok? O trígono, necessariamente, nesse caso, na posição 10 metros, então, Cristo não precisa sair do Então eu posso sair da cidade
de Taubaté e ir até a cidade de Pindamonhangaba ou Guaratinguetá, sentido São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, eu posso sair da cidade de Guaratinguetá e ir na direção da cidade de Taubaté. Então, agora eu estou no sentido Rio de Janeiro, São Paulo. Então, quando eu olho as placas de quilometragem nas devidas faixas da rodovia, eu vejo que as placas de quilometragem estão sempre crescentes, ok? Poderia ter saído no menos 10 metros. O que significa menos 10? Que está à esquerda, né? A posição está à esquerda do meu sistema de referência. Só isso, tá ok, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. O trígono agora, então ele vai me ajudar a analisar a posição que o trígono se encontra. Então, eu vou agora caracterizar a posição que o trígono se encontra. E quais são os elementos que eu vou caracterizar? Eu vou caracterizar a posição inicial e vou caracterizar o tempo inicial, porque eu vou analisar o movimento do trígono ao longo do tempo. O deslocamento dele eu vou considerar movimento para a direita. Então, o trígono vai se deslocar para a direita. Positivo para a direita. Por que positivo? Porque vai ser sempre crescente em relação ao meu sistema de referência. Tá ok? Posição inicial, tempo inicial. Qual vai ser a minha posição inicial? A minha posição inicial é onde ele está, onde ele se encontra. A posição inicial, 10 metros. Tá ok? E o tempo inicial? O tempo inicial, então aqui eu vou começar a marcar o comportamento do movimento do trígono ao longo do tempo. Então, meu tempo inicial em vermelho, eu vou considerar aqui 0 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. Por que você vai considerar 0 segundos? É que eu vou considerar que eu estou ligando o cronômetro. Tempo inicial, 0 segundos, tá ok? Posição inicial, 10 metros, ok? Tudo bem. E o trígono começa a se deslocar. E eu vou analisando o comportamento do trígono ao longo do meu sistema de referência, minha trajetória. Movimento em uma dimensão, linha reta, né? Então ele vai na direção do movimento crescente da posição. Então o trígono, depois de um tempo, ele está se deslocando. Depois de um tempo, eu analiso, vejo que o trígono agora está nessa posição. O trígono está nessa posição agora. Aqui. Aqui. Ele saiu da posição A e chegou na posição B. Ah, Cristian, calma aí. Então ele saiu da posição A. Chegou na posição B. Confere ou não? Isso? É isso mesmo. Então, essa canetinha verde não deu muito certo. Então eu vou usar a roxinha mesmo. Posição A. Posição. Na posição B, agora não é mais posição inicial. Não é isso mesmo? Aqui é uma outra posição. Que em relação à posição inicial, eu vou chamar a posição final. Eu vou usar F maiúsculo, viu? Que é mais fácil de fazer. Então, aqui é a posição final. E no tempo? O tempo, aí é o seguinte, posição inicial, 10 metros, posição A. Quando ele chegou na posição 20 metros, posição B, eu olhei no cronômetro. E quando eu olho no cronômetro, eu vejo que o tempo aqui foi igual ao tempo final agora, de 1 segundo. 1 segundo. Ah, então ele se deslocou, isso. Ele se deslocou de 10 para 20.
Então esse é o primeiro intervalo de análise que a gente vai discutir com vocês. Primeiro intervalo de análise. O que aconteceu com o movimento de A até B. Vamos continuar o movimento. O trígono continua o movimento. E ele agora vai de B até C. Então o trígono agora ele vai de B até C. Ele vai de B até C. E o que aconteceu aqui, Christian? Aconteceu o seguinte, que agora ele continuou se deslocando, ele não parou o seu movimento. Então, em relação ao ponto A, agora vamos estabelecer o ponto C. No ponto C, o que aconteceu? Em relação ao ponto A, ponto B, o ponto C é um outro ponto, ponto final. Sempre a posição após a posição anterior vai ser minha posição final. E aqui eu vou ter o meu tempo também considerado aqui. Na posição C, eu tenho o tempo final igual a 2 segundos. E o trígono vai se deslocando. Continua. Então, o primeiro intervalo de análise é AB. Depois eu vou caracterizar você. Vamos analisando, então, olha só, o fenômeno físico. Eu não estou preocupado com mais nada. Eu já estabeleci o sistema de referência, eu estabeleci a construção, né, do meu sistema de referência a partir da origem, de 10 em 10 metros, positivo para a direita, e o trígono está se deslocando. Agora ele foi para a posição 40. Na posição 40, o que acontece com o trígono? O trígono, então, agora ele está nessa posição aqui. O trígono chegou na posição 40. Chegou na posição 40. Posição 40 metros. Então, agora, a partir do meu sistema de referência, da posição inicial, a posição 40 metros é a posição final. Então, se você analisar o primeiro intervalo, a posição final é em B. Se você analisar o segundo intervalo, se for de A até C, ou não, né? Então, você sempre vai estabelecendo essa análise. E o tempo, Cristian? O tempo agora estabelecido para a posição 40 metros, tempo final de 3 segundos. Tá ok? 3 segundos. Então, esse é o meu terceiro intervalo de análise. Terceiro intervalo de análise. Eu vou fazer essa análise até o trígono chegar em 50 metros. Na hora que ele chegar em 50 metros, ele para. E eu vou caracterizar o movimento do trígono de A até E. Então, agora, mais um deslocamento. Então, toda vez que o trígono passou pelo ponto B, olhei no relógio 2 segundos. Passou pelo ponto D, olhei no relógio 3 segundos. Você sabe o que vai acontecer quando ele passar pelo ponto E? Você sabe o que vai acontecer quando ele passar pelo ponto E? A gente já sabe. Então, o trígono, ele é o nosso amiguinho, né, que está ajudando a gente a analisar o movimento a partir do ponto inicial. Ah, que legal, Christian. Então, o trígono é o nosso amiguinho. E ele chegou no ponto E. Ele chegou no ponto E. O segundo intervalo aqui de análise, ponto E. Agora, no ponto E, é o ponto final estabelecido. Então, entre A e B, o ponto B era o ponto final. O ponto C era o final. Entre A e D, o ponto D é o final. Entre A e E, o ponto E é o final. Então, eu acompanhei o deslocamento do trígono em função do tempo.
E no tempo E, nessa posição, o tempo é igual a 4 segundos. Tá ok? Então, a gente foi analisando o movimento do trigo ao longo do tempo. Tá ok? E aí, o deslocamento dele foi do ponto A ao ponto B. O que o Christian vai fazer? Eu vou analisar a questão do deslocamento e o tempo no intervalo A, depois no intervalo AB, né, no intervalo AB, depois no intervalo BC, depois o que aconteceu com o movimento do trigo no intervalo CD e depois vou fazer aqui, ó, intervalo AB. O que aconteceu no intervalo AB? Ocorreu deslocamento. Então, como é que eu vou analisar? Eu de posição. E a gente analisou o fenômeno físico em relação ao tempo. Então, eu vou caracterizar uma relação entre essas duas grandezas físicas fundamentais. Grandeza física de comprimento e a grandeza física de tempo. Essas duas grandezas físicas. E vou estabelecer uma divisão entre elas para analisar o meu sistema de referência, tá ok? O movimento. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou pegar e vou analisar a variação da posição, o ΔX, a variação da posição em relação ao tempo, nesse intervalo estabelecido, no intervalo AB. E o deslocamento no intervalo AB é a posição final menos a posição inicial. E o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou estabelecer uma relação de análise de uma grandeza física em relação ao tempo. Está aqui, comprimento em relação ao tempo, ok? Nesse intervalo AB, quem é a posição final? A posição final é 20 e a posição inicial é 10. Então, vai ficar aqui, ó, 20 menos 10. 20 menos 10. E o tempo? Tempo final, 1 menos 0. 1 menos 0. Então, agora eu vou fechar só 20 menos 10, que vai dar 10. 1 menos 0, que vai dar 1. Então, qual a unidade de medida aqui? Não esqueçam, hein? A unidade de deslocamento é metros e a unidade de tempo, segundos. Então, eu tenho 10 metros por segundo, tá ok? Essa é a primeira análise que eu tenho em relação ao intervalo. Agora, vamos pegar o segundo intervalo, BC. O segundo intervalo, BC, eu vou fazer essa análise agora. Christian, você vai fazer a mesma coisa? Sim, porque o fenômeno físico estudado é deslocamento em função do tempo. Em função do tempo, variação do tempo. De novo, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Você vai substituir os valores no intervalo BC. No intervalo BC, o C é o ponto final e o B é o inicial. Então, é 30 menos 20. Então, vamos lá. 30 menos 20. E o tempo correspondente nesse intervalo? 2 menos 1. Sempre assim, Cristian? Sempre assim. Eu não posso analisar o deslocamento no intervalo e querer analisar em relação ao tempo de outro intervalo. Não tem sentido isso, ok? 30 menos 20 dá 10. 2 menos 1 dá 1. Então, vai dar 10. Qual a unidade de medida? Como você já tinha discutido comigo anteriormente. A unidade de comprimento é metros e a unidade de tempo. A unidade de tempo é segundos. A unidade de tempo é segundos. Então, fica a minha unidade de medida aqui, 10 metros por segundo. Christian, você vai fazer isso para todos os intervalos? Canta a bola aí para mim agora. Qual vai ser o próximo intervalo? AB, BC, CD. Então, agora é o terceiro intervalo. Terceiro intervalo, então, de novo.
deslocamento em função do tempo. Deslocamento em função do tempo. Não esqueça que a unidade de medida de deslocamento é metros, meu sistema de referência estabelecido, e a unidade de tempo é segundos. Então, vamos lá. Para esse intervalo CD, para o intervalo CD, tudo que acontece na posição D é a final e tudo que acontece na posição C é a inicial. 40 menos 30. 40 menos 30. E o tempo? 40 menos 30, 3 menos 2. 3 menos 2. 3 menos 2. Igual. 40 menos 30. Ah, Cristian, você não colocou posição final? Não, não preciso mais. Eu já te mostrei que o deslocamento é posição final menos inicial. E a variação do tempo é tempo final menos inicial. Tudo que for delta, variação, é alguma coisa final menos uma coisa inicial, tá bom? 40 menos 30 vai dar 10 e 3 menos 2 vai dar 1. E aqui então eu tenho 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, unidade de medida. Ah, puxa vida, legal, Cristian. Continua. Último intervalo a ser analisado. DE. No intervalo analisado DE, de novo, deslocamento em função do tempo. Deslocamento em função do tempo. De novo, posição final menos inicial. No intervalo DE, posição final é 50. Posição inicial é 40. Então, é 50 menos 40. E o intervalo de tempo correspondente à variação do tempo? 4 menos 3. 50 menos 40, 10. 4 menos 3, 1. 10 dividido por 1 vai dar 10. Qual a unidade de medida? Cristian, a unidade de medida não muda, porque a unidade de deslocamento é metros e a unidade de tempo é segundos. Então, 10 metros por segundo. Ah, olha só, deu o mesmo valor, hein? Essa relação entre o mesmo valor. Agora é o seguinte, desafio. E se eu pegasse outro intervalo? Eu fui aqui de AB, BC, CD e DE. E se eu pegar AC, por exemplo? O que acontece? O que você acha que acontece? Vamos fazer essa análise? Ah, não, mas você estabeleceu fazer de 10 em 10. Sim, mas eu poderia estabelecer de 20 em 20, de 30 em 30, 40, sei lá. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou estabelecer um outro sistema de referência aqui, ó, de análise. AC. Vamos ver o que acontece? AC. De novo, a variação da posição em relação ao tempo. Não esqueça a unidade de medida de posição, nesse caso aqui é metros. E tempo em segundos. Tempo em segundos, tá ok? Bom, cuidado agora, né? Que você vai estabelecer quem é o início e quem é o final. AC, tudo que acontece em A é o início, tudo que acontece em C vai ser 30 menos 10. 30 menos 10. Confere comigo? 30 menos 10. E o tempo? Tempo correspondente. 2 menos 0. 2 menos 0. Quanto que dá 30 menos 20? 30 menos 10, desculpa, eu já dei a resposta, né? Parece que o inconsciente, ele tenta prevalecer, né? O inconsciente acabou prevalecendo aqui. 30 menos 10 é 20. 20 dividido por 2 menos 0. Ah, mas 20 dividido por 2, mas não deu 10. 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Esquisito isso. Vamos pegar outro intervalo? Ah, Cristian, eu acho que o A aqui é que tá meio estranho, viu? Eu acho que o A aqui tá meio estranho, viu? Sinceramente, essa consideração, eu acho que o A tá deixando meio a análise um pouco viciada, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o B e o E. Eu vou pegar o BE.
Isso é para mostrar para vocês que você pode pegar qualquer intervalo, respeitando a variação da posição em relação ao tempo. Respeitando a variação da posição em relação ao tempo, metros dividido por segundo, eu vou estabelecer aqui, ó, quem é a posição inicial e a final. Inicial, tudo que acontece em B, e a final, tudo que acontece em E. Então é 50 menos 20. 50 menos E, o tempo correspondente, 4 menos 1. 4 menos 1. 50 menos 20. 50 menos 20 vai dar 30. Dividido por 4 menos 1, que vai dar 3. Puxa vida, Cristian, mas 30 dividido por 3 deu 10. 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Olha só que interessante, não importa o intervalo em que eu considere. Eu estabeleci meu sistema de referência, o trígono se deslocou ao longo do tempo e a cada vez que ele passava, né, no ponto A, no ponto B, C, D e E, nesse caso, eu analisei o tempo correspondente. 0, 1 segundo, 2 segundos. Grandezas tempo, deslocamento e tempo. Então, quando eu peguei essas duas grandezas físicas e analisei deslocamento em função do tempo. Esse é o fenômeno físico avaliado. Eram os dois elementos que eu tinha para avaliar, para analisar o Só que esse fenômeno físico tem um nome. Como você tem um nome, eu tenho um nome, cada um dos elementos, cada fenômeno físico, você, a partir do momento que você nasceu, o fenômeno físico aconteceu, você veio ao mundo. E a partir do momento que você veio ao mundo, você é registrado por um nome. É só um nome. Viu, pessoal? É só uma questão de nome. Então, o nome do fenômeno físico é importante, mas o fenômeno físico é o mais importante. Para você se chamar João, Maria, você se chamar Rosângela, você se chamar Eduardo, você se chamar Felipe, você se chamar Christian, você teve que existir. O fenômeno físico teve que existir. O trígono foi se desenvolvendo, foi se deslocando, e você foi analisando o movimento do trígono junto comigo ao longo da... E a gente viu que acontecia sempre uma coisa interessante. Nesse caso aqui, não foi coincidência. É lógico que o Christian colocou valores aqui que iam facilitar a vida dele no cálculo, né? Aqui eu já estou estabelecendo uma relação entre deslocamento e tempo, em que esses valores deram constantes, que é o próximo passo, o próximo tema da nossa aula, ok? Agora, variação da posição em relação ao tempo, o pessoal deu um nome. Então, toda vez que você for analisar esse fenômeno físico de deslocamento em relação ao tempo, esse cara se chama velocidade. Velocidade. É deslocamento em relação ao tempo. Agora, o elemento mais importante não é o nome velocidade, mas é o deslocamento em relação ao tempo. Velocidade. E quando você faz o cálculo com deslocamento em relação ao tempo, esse conceito de velocidade
depois a gente vai escrever o V médio. Eu não preciso escrever a palavra médio, V médio. Se você analisa o deslocamento em função do tempo, é a velocidade média que você está calculando, meu amigo. Não inventa. Não inventa. Agora, você fez essa análise com deslocamento para a direita. Eu poderia inverter toda essa situação e o ponto A no lugar do ponto E, ponto A, B, C, D e E. Inverter o meu sistema de referência. O trígono sai do ponto A lá. E ele vem se deslocando. Então, você vai notar comigo que o deslocamento vai dar sempre negativo. Que vai ser posição final menos inicial. 40 menos 50, vai dar menos 10. Só que o tempo de 0 para 1, o tempo é positivo. Não existe tempo negativo. A máquina do tempo ainda vai ser uma realidade de você viajar no tempo. Mas ainda não estamos viajando no tempo. Então, eu estou considerando a mecânica clássica. Os conceitos relacionados à mecânica clássica, tá ok? Então, analisa comigo. Não é relatividade, não é mecânica quântica. Mas é mecânica clássica. E a mecânica clássica diz que o tempo só... Beleza. Então, se você mudasse, né, a posição do trígono, a posição inicial do trígono para a posição E, chamar ela de A, B, C, D e E, você ia ter análise de novo do fenômeno físico, intervalo AB, a mesma coisa, e todos os valores da relação deslocamento em função do tempo, ao invés de dar 10 metros por segundo, daria menos 10 metros por segundo, 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 menos 10 metros por segundo. Então, você ia ter uma velocidade negativa. O que significa, então? O que eu quero discutir é justamente essa questão. Quando você tem o sinal da velocidade, quando a velocidade é positiva, o que significa? Que o deslocamento é no sentido da orientação. Porque o tempo nunca vai ser negativo. A possibilidade é que o deslocamento seja negativo. E se o deslocamento for positivo, é porque o deslocamento ele foi sempre crescente. Foi sempre da posição A para a posição B, C, D, E e assim vai. É ao longo do tempo. E aí você poderia falar, Christian, mas aí você não poderia caracterizar um F, o ponto F aqui? Sim, seria a posição final. Você poderia me dizer qual seria o tempo em que iria aparecer no relógio depois de analisado o trígono no ponto F? Você ia ter um tempo de 5 segundos. Então, nesse ponto, 5 segundos. E se fosse 70, se fosse 90, se fosse 100 metros, se fosse 1000 metros, se fosse 2000 metros, se fosse 50 mil metros, 50 quilômetros, você ia conseguir estabelecer direitinho para mim a relação do tempo com a variação da posição. Porque o comportamento é esse. Então você poderia fazer previsão. Então a física, ela preocupa com o passado, né? Então, ó, passado, hein? Então, presente, passado e futuro. Agora eu vou discutir a questão presente, passado e futuro que você vai analisar no fenômeno físico. O presente, posição inicial. A partir do momento em que o trígono começou a se desenvolver, a se deslocar, ele foi de A para B. Quando ele chegou no ponto B, o presente era o ponto B. E o ponto C, futuro, futuramente. E quando ele continua se deslocando e ele atinge o ponto C, passado A e B, presente agora o ponto C. E o futuro, D. Se ele chega no ponto D, já foi desenvolvido o ponto C, o B e o A. Elementos passados, presente, futuro. Por que eu estou discutindo isso? Porque a física ela trabalha muito com previsões. Previsão não é cartomante. Previsão não é bola
previsão de quando, depois de 10 horas, aonde o trigo vai estar. Eu posso fazer essa previsão? Posso. Porque 10 horas eu posso converter em segundos e eu vou estabelecer a posição do trigo depois de 10 horas. Ou eu faço a previsão da posição do trigo em relação ao tempo, depois de 10 horas, ou eu posso também estabelecer a previsão da posição em relação ao tempo. Você viu? Das duas coisas. Então, por exemplo, eu posso perguntar para você, qual vai ser a posição que o trigo vai se encontrar depois de 10 horas? Ou eu posso te perguntar quanto tempo ele vai demorar para chegar em 30 quilômetros, 30 mil metros. Quanto tempo? Então eu posso analisar o deslocamento em relação ao tempo através da posição, que aí eu vou prever o tempo, mas também posso analisar o deslocamento, o movimento do trigo, né? Do tempo em relação à posição. Depois de 10 horas, onde ele vai se encontrar? Eu estou analisando, depois de um determinado tempo, qual é a posição? Primeiro ponto. E posso também analisar, depois de 30 mil metros, tempo ele vai gastar para desenvolver os 30 mil metros, né? 30 quilômetros aí. Então, a física, né? Hoje, você vai fazer uma análise de movimento de planetas, satélite em volta da Terra, você estabelecer a trajetória de um satélite. Você vai fazer um lançamento de um satélite, você tem que estabelecer a trajetória direitinho. Você tem mais de 20 mil satélites hoje girando em torno da Terra. 20 mil. Ou mais, ou um pouco menos. Mas é na grandeza milhares. Com certeza, você já tem milhares de corpos celestes, satélites, deslocando ao redor da Terra. Né? Desde os primeiros satélites da década de 50, da década de 60, foram lançados. Né? O homem foi na Lua em 1969. Né? 1969. Mas já havia satélites no espaço bem antes disso. Muito bem antes disso. O primeiro objeto a ser lançado no espaço não foi o homem que foi para o espaço primeiro. Não, satélites daí já vem muito tempo, da década de 50. Tá ok? Então você tem que ter uma trajetória definida. Então estabelecer a trajetória e o ponto onde ele vai se deslocar o tempo todo, porque senão você vai ter colisão de satélites no espaço. Lógico que vai ter. E outra coisa, não só esses corpos no espaço, mas os corpos naturais. Então eu consigo estabelecer qual vai ser a posição da Terra daqui a 50 anos. No sistema solar, aonde a Terra vai estar daqui a 50 anos. Eu posso já estabelecer, 50 anos, né? Foi um tempo muito grande, mas eu posso estabelecer qual vai ser a posição da Terra daqui a 5 dias, daqui a 2 anos, daqui a 50 anos. E sabendo, por isso que você procura que você estabelece a posição da Terra na data do seu nascimento. Tem softwares que mostram isso. Qual era a posição da Terra no dia que você nasceu, na hora que você nasceu. Se era primavera, verão, outono, inverno, dá para você saber direitinho. Então procura essas informações. Então, o cometa, por exemplo, ele já vem analisando os corpos celestes no espaço há milhares de anos. Então você tem nas cavernas, e essas transcrições das cavernas já foram colocadas em papel, em papiro, em papéis, e já foram transcritas em livros, que você consegue acompanhar direitinho a trajetória do cometa Halley. E de outros cometas. Cometas que não têm possibilidade de colisão com a Terra, mas outros cometas que têm possibilidade de colisão com a Terra. Então, na Agência Espacial Americana e na Agência Espacial Europeia, eles monitoram centenas e centenas de corpos celestes no espaço, já prevendo, analisando a trajetória de cada um desses corpos. Dos dinossauros.
e que é a mais aceita hoje por várias evidências de análise de solo, de análise de regiões onde poderia ter acontecido a colisão de um corpo celeste muito grande na Terra, né, que é ali próximo do Golfo do México, né? Procura na internet essas informações. Em que, a partir do momento que ocorreu essa colisão e que você cobriu os raios do Sol, né, com uma intensa camada de poeira que dominou toda a atmosfera da Terra, então os dinossauros aí foram extintos. Né? Então, mais outros corpos, também seres vegetais, então não foi destruída toda a vegetação na Terra, mas 90% foi, e dos seres vivos, 97% dos seres vivos foi extinto naquele momento, inclusive os dinossauros, né, pela quantidade de alimentação que eles necessitavam, então morreram de fome. Por isso que você encontra fósseis na superfície da Terra inteira, e os fósseis, né, os restos mortais dos dinossauros intactos, inteiros. Né? Você tem a parte óssea completamente inteira, porque eles morreram de fome. Eles morreram, caiu naquele ponto e morreu de fome. Então você tem esqueletos inteiros, completos, porque não houve. Ele simplesmente morreu e depois, com o tempo, foi acabando enterrado por sedimentação, né? E evolução do terreno naquela posição. E hoje os arqueólogos, né, eles conseguem identificar corpos extremamente intactos. Né? Então, pessoal, volta lá. Vocês percebem a questão dos satélites? Tem centenas de milhares de satélites já se deslocando em volta da superfície, na atmosfera da Terra, com alturas diferentes e trajetórias diferentes. Tudo isso é conhecido. Todas as agências espacial russa, a brasileira, né? A Agência Espacial Brasileira, né, que tem o INPE como um braço forte, né, no Brasil, né? Inclusive o Amazônia 1 vai ser lançado agora no final de dezembro, agora começo de janeiro. Já finalizaram todos os testes, né, relacionados ao Amazônia 1. O Amazônia 1, qual é a característica principal desse satélite? Tecnologia 100% brasileira. Todo ele foi desenvolvido tecnologia brasileira. Os componentes não são brasileiros. Não, nós não temos componentes eletrônicos desenvolvidos no Brasil. Toda a construção dos objetos dentro do Amazônia 1, 100% brasileiro. Tecnologia 100% brasileira. Tá, ok? Olha que legal. E o Brasil está nessa também. Tá, ok? Então você tem... E o Brasil, né, na Agência Espacial Brasileira, eles fazem um monitoramento de todos os satélites que foram lançados pelo Brasil e que também são propriedade brasileira. Então, a Agência Espacial Brasileira, ela faz esse monitoramento de comportamento, de trajetória, correção de velocidade do movimento desses satélites em torno da Terra em relação ao Brasil. Tá ok, pessoal? Então, analisa comigo. Então, velocidade positiva, deslocamento ao longo da minha trajetória, mas no sentido, né, positivo em relação à minha orientação da minha trajetória. E velocidade negativa, eu vou escrever aqui assim, ó, velocidade negativa. Qual é a possibilidade de velocidade negativa? Existe a possibilidade de velocidade negativa? Existe possibilidade de velocidade negativa. É quando o deslocamento ocorre no sentido contrário à orientação da minha trajetória. Se a minha trajetória está orientada para a direita, o deslocamento foi para a esquerda. O tempo sempre positivo. Não é que quando eu ando de ré igual o Michael Jackson, nada disso. Passinho do Moash, né, do Michael Jackson, nada disso. E eu sou péssimo nisso. Não, foi bom nisso, com certeza, dancei muito. Mas a velocidade é negativa quando o deslocamento é no sentido contrário à orientação da minha trajetória. Então você tem velocidade positiva
quando o deslocamento é no sentido, acompanha o sentido da orientação da minha trajetória, e a velocidade negativa é quando o movimento acontece no sentido contrário à orientação da minha trajetória. O Christian, a partir de agora, ele vai caracterizar alguns movimentos, o primeiro tipo de movimento, né, que eu já vou aproveitar velocidade e velocidade com o mesmo valor, velocidade constante, e vou caracterizar na próxima aula o movimento uniforme com vocês, ok? Então, o trígono continua me ajudando, né, a desenvolver o conceito de agora de movimento, e eu já vou aproveitar esse exemplo para caracterizar com vocês o movimento uniforme. Então, o movimento uniforme, ele vai ser caracterizado dessa mesma forma, deslocamentos em intervalos de posição iguais em tempos iguais. E aí a gente vai ver que a velocidade média, deslocamento em relação ao tempo, ela tem o mesmo valor, não importa o intervalo analisado, não importa, né, a sequência que você utilize, sempre vai dar o mesmo valor. Então, movimento uniforme. Alguns livros trazem a ideia do movimento retilíneo uniforme. Eu não vou usar a palavra retilíneo, eu vou usar movimento uniforme, porque não precisa ser uma trajetória retilínea para ter movimento uniforme. Média. E a gente vai depois discutir com vocês o que é essa palavra escalar que vai aparecer. Palavra escalar, porque a gente vai ver que o conceito de velocidade ele é uma grandeza derivada, mas é uma grandeza vetorial também. Lembra que a gente caracterizou as grandezas fundamentais, depois fomos caracterizar as grandezas derivadas, e depois, entre as grandezas derivadas e fundamentais, a gente vai ter um outro conjunto de análise, de caracterização, que são as grandezas vetoriais. Então, é um outro conjunto que vai analisar as grandezas físicas. E deslocamento, e velocidade, e aceleração vão ser consideradas grandezas vetoriais. Tempo, temperatura, são grandezas escalares. Desculpa. Posição, deslocamento, velocidade, aceleração, grandezas vetoriais. Foi isso que eu falei, tá certo. E tempo, temperatura, grandezas escalares. Beleza? Pessoal, analisa direitinho como é que eu caracterizei o conceito de velocidade com vocês. Tá ok? Esse é o princípio da discussão do movimento uniforme. Depois, o movimento uniforme a gente vai a partir de agora. Tá bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Analise, então, tudo que foi discutido. Prazer, Trígono, nosso amiguinho que vai acompanhar, né, o desenvolvimento dos fenômenos relacionados ao movimento. Depois, Força também. O Trígono tem outros personagens que eu criei também, que podem aparecer ao longo do nosso curso aí, tá bom, pessoal? Então, o Trígono, valeu, Trígono, um abraço, até a próxima oportunidade aí, viu? Obrigado por estar junto com a gente aí. Não estou mais sozinho. É lógico que com vocês eu não estou sozinho. Vocês estão me acompanhando aí e eu aqui. Mas o Trígono agora vai ser o meu parceiro presencial. Ele vai estar aqui comigo ao longo a partir de agora, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Me manda mensagem no chat. Por favor, entre no meu canal do YouTube. O canal do YouTube do Christian é o Física 4.0 tracinho prof.Christian Paterniani. Eu vou escrever assim, ó. Prof. Christian Pater. Entra no meu canal do YouTube, se inscreve, dá um like, deixa um like lá pra mim. Sinaliza também nas notificações lá, para quando o Christian postar um elemento lá, você ser notificado, para que você acompanhe a nossa disciplina de uma forma intensa aí, tá ok, pessoal? Manda mensagem para mim no chat, manda sinal de fumaça, manda sinal de luz, né?
alguma coisa para você entrar em contato comigo e eu vou responder os seus questionamentos, tá bom, pessoal? Obrigado por estar aqui comigo e até a nossa próxima aula, tá ok? Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu!